O Fórum da Fundação Eugênio de Almeida em Évora acolhe até ao dia 15 de março a exposição Tão Alto Quanto os Olhos Alcançam. Uma leitura do bem e do mal, a questão da morte e da transcendência que aqui se cruza entre a arte sacra e a arte contemporânea. Esta iniciativa culmina também 10 anos de trabalho de inventariação do património artístico da Arquidiocese de Évora. Dele fazem parte algumas das peças em exibição, o caso destas pietás oriundas de Hervedal e de Alcácer do Sal. São algumas das boas pietás que nós temos no inventário da Arquidiocese, porque em quase todos os sítios há geralmente uma pietá. Há muitas que são de roca, estas na verdade uma é de madeira e a outra é de pedra. Qualquer uma destas duas exprime na verdade bem, não só a compunção e o amor de mãe perante um filho que morre e que ali está decaído, duro, e em duas posições interessantes e iconograficamente muito diferentes. Uma sentada no chão, repousando a cabeça na perna da mãe. A outra totalmente sobre o colo da mãe. Numa entrega, o próprio Cristo está numa posição morto, portanto pálido, ao passo que a Virgem, há algumas pietás, a Virgem às vezes está num olhar um pouco ausente. Aqui não, está geralmente virada para o Cristo e nota-se pela própria expressão, que são muito bonitas as expressões da Virgem, a compunção que ela mantém perante o filho morto. A par das peças contemporâneas, encontramos a Senhora da Boa Morte, pertencente ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Há uma descrição muito interessante, feita pelo padre Espanca, que foi de Vila Viçosa, em que ele fala da procissão, narra a procissão com a Senhora da Boa Morte. Aliás, esta barca em que ela se encontra, que tem o sol e a lua, os símbolos, emblemas dedicados à Nossa Senhora, tem ainda o aspecto do andor, tem ainda as varas de transportar. Além disso, é toda ela de extrema beleza, não só pela qualidade da imagem em si, mas pela riqueza do estofo que tem, e por toda esta panóplia de anjos à volta, com umas bandeirinhas com os respectivos dísticos, como algumas princípio das antífonas dedicavam a Nossa Senhora. E à frente vai o arcanjo São Miguel. Ela agora foi restaurada e está de maneira impecável e é das peças mais bonitas que se podem apreciar no conjunto do inventário da Arquidiocese. O trabalho de inventariação patrimonial da Arquidiocese começou em 2002. Era na altura arcebispo Dom Maurílio de Gouveia. A Fundação Eugênio de Almeida assumiu a responsabilidade pelos recursos humanos do projeto e especialistas em História e Património levaram por diante este trabalho. Os 24 concelhos da Arquidiocese foram todos vistos. Claro que há alguns concelhos que pertencem metade à Arquidiocese, metade a outra diocese, mas de qualquer forma foi tudo visto. Umas dezenas muito largas de igrejas e o trabalho de campo praticamente está acabado. Há um caso ou dois aqui mesmo em Évora que terá ainda que ser visto, mas são coisas pontuais. Então o trabalho de campo está praticamente acabado. Claro que o trabalho de inventariação e de revisão da base de dados foi tudo colocado em base de dados. O trabalho de revisão dessa base de dados implica mais um certo esforço. E a inventariação, como dizem os próprios documentos pontifícios, é uma coisa que não acaba. É necessário sempre continuar até conseguir, não a inventariação pura e dura, mas a catalogação, ou seja, fazer um esforço de percepção de cada peça, do estudo delas, para se ter consciência, na verdade, do que existe. Nesta exposição estão algumas das peças deste inventário. O caso desta representação de uma cena lendária, o encontro entre São Joaquim e Santa Ana. É uma cena muito utilizada, sobretudo na pintura, fazendo parte às vezes dos ciclos da vida da Virgem. Todavia na escultura não é muito frequente, é bastante rara. É por isso que esta peça tem um valor especial, não só pela simplicidade e pela beleza da ação que este abraço entre Santa Ana e São Joaquim. É uma peça em madeira
era toda ela dourada e estofada. Infelizmente, ao longo dos séculos, sobretudo, perdeu muita desta parte do estofo, e geralmente isso acontece quando está em sítios muito úmidos, como talvez fosse o caso. Foi toda ela fixa, toda esta pintura foi fixa, de modo que ela agora está estável. Esperemos que possa continuar a ficar em sítio mais ou menos seco e que permita que ela possa ser sempre apreciada. O trabalho de inventariação não partiu do zero, existia já um inventário mais rudimentar, levado a cabo em tempos por Túlio Espanca. Mas apesar disso, fomos encontrar muito mais coisas que ele não tinha tido conhecimento na altura, sobretudo a nível da joalharia e da orivesaria, porque há muitas coisas que estavam guardadas ou em cofres ou em outros sítios e, portanto, ele não teve oportunidade de ver. Ficamos com uma certeza da grande dimensão do património da Arquidiocese e eu costumo dizer que, apesar das inúmeras peças que na altura da República foram apropriadas pelo Estado e que estão pelos museus, a riqueza patrimonial da Diocese é muito grande. Um Cristo articulado da Igreja de São Francisco de Estremoz é outra das peças que aqui pode ser vista e que integra o inventário artístico da Arquidiocese. Em virtude de ele ser uma imagem articulada, permitia toda uma encenação feita por ocasião da Paixão, no final da Semana Santa, que permitia uma colocação de Cristo na cruz, uma vez que os braços são articulados, era colocado na cruz, depois era descido da cruz e levado para ser sepultado. É uma peça de excepcional qualidade sob o ponto de vista escultórico, por isso foi escolhida entre muitas que nós temos aí por toda a Arquidiocese. Em destaque, numa das salas desta exposição, uma cultura de grande qualidade da época barroca e que representa São Miguel. E é das peças mais comuns em toda a Diocese. Há dezenas de imagens de São Miguel, porque geralmente o São Miguel, como é descrito no Apocalipse, como aquele que no juízo final estará a pesar as almas para saber as que têm mais pecados ou não, para as encaminhar, é representado quer em pinturas, quer em escultura, ligado geralmente às Irmandades das Almas, que são frequentíssimas em quase todos os sítios. Há um altar e a respectiva confraria ou Irmandade das Almas. E, por conseguinte, o São Miguel estava sempre presente aí. Está concluído o inventário artístico da Arquidiocese de Évora, mas o projeto remete agora para outras formas de trabalho. Todo um trabalho que há a fazer, uma vez que está agora conhecido, é procurar que ela se mantenha, sobretudo a nível preventivo, para que muitas coisas não se estraguem mais do que o que já estão. E, sobretudo, que isso possa ser aproveitado de maneira dinâmica para as comunidades a que pertence tudo isso, não é? Portanto, convém que a própria comunidade saiba o que é que tem. Isso é um trabalho que nós temos ainda que fazer ou colaborar aí, se nos for permitido, se tivermos tempo para isso. Que é manifestar não só às paróquias, mas às comunidades, o valor das coisas que têm para que possam usufruir e utilizar isso para o seu próprio bem. O património artístico da Arquidiocese de Évora já inventariado e que nesta exposição apresenta algumas peças. Tão alto quanto os olhos alcançam, exposição que pode ser visitada em Évora no Fórum Eugênio de Almeida até ao dia 15 de março.